Bom, boa tarde. Bom, o tema é super amplo. Eu vou preferir falar em pé, para mim é mais fácil também. Acho que quem trabalha muito com esporte consegue ficar muito tempo sentado. Acredito que seja uma dificuldade para vocês estarem sentados há tanto tempo, né? Mas ainda a Marta já estava falando, será que vai aparecer alguém depois do almoço? Quer dizer, será que alguém não vai dormir depois do almoço? Vem várias preocupações, né? Eu já tinha agradecido a organização de não ter sido depois do almoço. Eu tinha falado para ele. Então eu já tinha falado para ele, ainda bem que eu não fui depois do almoço. Mas o tema é super amplo, mas especificamente a gente vai trabalhar de como a gente incorporou valores na nossa metodologia. A gente trabalha os valores de uma forma bastante ampla, mas eu vou focar aqui hoje especificamente em como a gente incorporou os valores na metodologia, trabalhando diretamente com os professores. Vamos lá. Então, só para contextualizar, o Instituto Compartilhar é uma entidade fundada e dirigida pelo Bernardinho do vôlei. Obviamente, a gente trabalha em 100% dos nossos núcleos com voleibol. A gente tem outras modalidades em um dos projetos. Até vou pedir já desculpa, Gigi, para não estar falando tanto da capoeira, vou falar mais do voleibol, porque foi da onde a gente veio desde 97. Eu vou estar contextualizando isso. Na realidade, a criação do Instituto pelo Bernardinho foi fruto da experiência que começou em 97, também era um desejo das pessoas que trabalhavam com ele na Comissão Técnica das Seleções Brasileiras, e o Bernardo queria também retribuir à sociedade um pouco do que ele conseguiu com o esporte. Então, ele montou um instituto em 2003, em 2004 a gente já ativou ele juridicamente, em 2005 ele começou a operar. A gente coordena todos os projetos do Brasil pelo escritório de Curitiba, né? A missão é bastante ambiciosa e desafiadora. Eu acho que essa palavra está em voga. A gente, quando optou por ela em 2004, a gente tinha um certo receio do poder que ela tinha, que é desenvolvimento humano por meio do esporte. Não é tão simples assim, né? É bastante ambiciosa e desafiadora, mas a gente quis encarar isso dando até esse contexto mais amplo do poder do esporte para formar o cidadão, né? Então, os objetivos estão baseados em 4 verbos: oportunizar a prática esportiva de qualidade. Então, eu tenho algumas palavrinhas ali que são palavras-chave para nós. Então, quando a gente diz oportunizar, a gente está tentando priorizar realmente a prática de qualidade. Não é simples jogar voleibol. Tudo bem que o Rio tem as praias, mas a grande maioria dos lugares não tem tanto espaço público para se jogar um voleibol. Então, a gente está tentando também oportunizar em locais que não tem. Preferencialmente a gente vai para as escolas, priorizar camadas menos favorecidas. Por isso a gente opta principalmente por escolas públicas. É difícil dizer quem tem mais ou menos, quem é mais ou menos favorecido, e infelizmente hoje a escola pública talvez seja uma das referências mais rápidas e concretas de que você é menos favorecido. Quem tem um pouquinho mais de dinheiro acaba jogando o seu filho para uma escola particular, mesmo sabendo que nem sempre a qualidade da escola particular é muito diferente da escola pública, né? Mas talvez esse estigma da escola pública seja muito forte. E a gente também está trabalhando em cima disso, dar à escola pública, ou retornar à escola pública, de fato, o poder que ela deveria ter como uma escola educadora no seu âmbito geral, né? Não só na parte mais formal. Favorecer a igualdade, de novo, a gente volta a falar sobre camadas e locais menos favorecidos, e aí algumas coisas que a gente veio escutando de ontem, vem já sendo trabalhado conosco desde o início. Um exemplo aí de favorecer a igualdade processo seletivo, né? Ontem a gente viu um dos exemplos do processo seletivo da Vale. Quer dizer, você bota 6.000 pessoas, 4.000 pessoas, 3.000 pessoas para um número X de vagas, você provavelmente está gerando alegria para uma minoria e uma imagem triste de ser cortado para quem já é segregado muitas vezes. Então esse é um ponto importante para a gente. Todos os nossos processos seletivos são de sorteio. Então a gente vai para a escola pública, se a gente tem 24 vagas naquela turma, se inscrevem naquela escola 40 para aquela turma, a gente faz um sorteio no dia X já acertado com as crianças. Tem um representante das crianças, um representante da escola, e
Infelizmente, o melhor pode ficar de fora e o pior pode entrar, mas é exatamente isso que a gente quer, da igualdade, né? Atuar em programas socioesportivos e educacionais, no caso, eu vou falar mais um pouquinho à frente, mas o nosso foco é programa socioesportivo. Então, hoje a gente trabalha em 4 projetos, são 5 estados atendidos, 24 cidades, 40 núcleos e cerca de 6 mil crianças, espalhadas por esses 4 projetos que estão embaixo. O programa mais antigo, que é o Programa Esporte Cidadão, começou lá no Paraná em 97, era uma equipe profissional e um projeto de iniciação. A equipe profissional é que veio para cá e hoje se chama Unilever. O projeto Vôlei em Rede é um projeto que especificamente trabalha somente voleibol. A gente está no Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Aqui o objetivo principal é criar uma rede também de integração dentro da escola pública, então teria um parceiro público, um parceiro privado que financia e o Instituto como uma entidade do terceiro setor que faz esse meio de campo para que a coisa aconteça, além da metodologia, tudo isso. Quando entra uma outra modalidade esportiva, além do voleibol, esse núcleo passa a ser um núcleo do projeto Esporte em Ação. Então a gente tem 2 projetos. Quer dizer, na realidade a gente tem 3 núcleos em 2 estados, um deles é aqui no Forte do Leme, que a gente tem voleibol, capoeira e vôlei de areia. Lá no Paraná, em Curitiba, a gente tem um com vôlei e futebol de areia, e num outro a gente tem vôlei com capoeira. Então, a ideia é que em algum local que acabe tendo aptidão e que consiga incorporar os valores que a gente trabalha, a gente até possa mudar ele do vôlei em rede para o esporte em ação. E o 4º projeto é um projeto em parceria com uma outra entidade sem fins lucrativos, aqui em Miguel Pereira, chamado Superação. O programa educacional, ele serve de apoio para o programa socioesportivo. Então, o nosso foco é o programa socioesportivo. O que a gente fez foi, em cima da demanda e do poder do esporte, para trabalhar outras coisas, a gente criou um programa educacional. Basicamente tem um gibi que trabalha o Bernardinho em si como interlocutor para falar com as crianças sobre algumas coisas, valores também. O primeiro foi um valor mais geral, de cidadania. O segundo foi nutrição. A gente especificamente pegou um tema e trabalhou o tema. Esse material é trabalhado em todos os projetos, em todos os núcleos. Tem uma semana de nutrição. Já aconteceu, a cada 2 anos a gente vai trabalhando um tema diferente. O segundo programa chama Escolha Certa. A gente escolhe um tema bastante complexo para trabalhar com as crianças nossas de maior idade, entre 12 e 15 anos. A primeira edição foi Esporte Sem Álcool, e a segunda que a gente está trabalhando agora, inclusive na revista do Confef, desse mês que saiu agora passado, tem uma reportagem sobre o Escolha Certa. A gente tem o tema que está super em voga, que é a cultura de paz. Então é esporte sem violência, e a gente usa o esporte como um elemento para trazer para as crianças o conceito da cultura de paz, da não violência, né? Então são materiais didáticos, ele está todo em download, depois a gente pode até passar um pouquinho mais para vocês. E as clínicas IC é o nosso lado de disseminação de conhecimento, passar um pouquinho mais para profissionais do esporte, o que a gente está fazendo e de que forma a gente pode debater e acrescentar mais para esse trabalho de esporte com valores. E aí a gente entra diretamente no que eu acho que é o principal aqui, que é falar dos valores do esporte. Eu acho que como incluir valores nas aulas é o grande desafio. Pelo menos para nós que estamos há 13 anos trabalhando com isso, a gente vê muita dificuldade do professor entender como ele usa o esporte dentro da aula do dia a dia dele, não somente no evento, né? Então esse vai ser o foco que eu vou dar aqui. E como obter resultados com isso, porque também é muito fácil falar e é difícil medir como é que os resultados estão acontecendo, porque eles são muitas vezes intangíveis, né? Quer dizer, ele vai acontecer muito mais na observação do professor com a atitude do aluno do que efetivamente através de mensuração disso, né? Fora que tem uma série de outras variáveis que também estão interferindo. Como é que está ele na família, como é que está ele na escola, como é que está ele dentro da sociedade. Isso tudo é uma pressão gigantesca que tem uma influência direta na absorção desses valores pela criança, né? Então, eu acho que 2 pilares para nós são fundamentais. O primeiro deles, motivação. Até quando eu mostrei essa apresentação para a Anelisa, que trabalha comigo aqui
é também uma pessoa estudiosa de valores olímpicos, ela falou para mim, mas eu não estou entendendo por que você está botando motivação. Aparentemente, motivação parece uma palavra simples, né? Mas eu acho que para trabalhar valores, a gente tem que ficar com o aluno mais tempo. Eu não conheço nenhum pai que educou filho em 1 ano, né? Isso é um processo. É um processo. E só tem um jeito da gente manter o aluno durante bastante tempo conosco, motivando a voltar na aula seguinte. Então é a consequência lá. Para isso, a metodologia ou qualquer processo tem que ser motivador. Motivador não é para a gente que está dando aula, não. Motivador para a criança, né? E para ser motivador, a gente teve que criar algumas situações. Primeira delas, criar uma adaptação do espaço à proporção da própria criança. Então a gente usa o mini-vôlei, que não é uma metodologia nossa, é uma metodologia mundial, que proporcionaliza os tamanhos, a dimensão ao tamanho da criança. E faz o que com isso? Você gera uma facilidade para ela executar. Ela executando bem, ou conseguindo executar, ela tem uma quantidade maior de acerto do que erro. Isso gera o quê? Uma motivação dela a continuar no processo. Porque nem nós adultos nos sentimos motivados se a gente for para uma aula de francês que você não consiga entender nada. Depois de 2 dias, 2 aulas, 3 aulas, você se manda. E a criança é muito mais rápida, ela não espera nem 2 dias. Principalmente se é um projeto social que ela está vendo um monte de coisa acontecer em volta, né? Então esse é um ponto muito importante, fortalecer o acerto. Ela já é bombardeada com informações negativas. Então a gente trabalha muito isso. Material de qualidade e quantidade eu acho que é muito importante, mas não acho que é o essencial. No nosso caso, a gente trabalha assim, uma bola por criança. O objetivo principal de ter uma bola por criança não é dizer que trabalhamos com muitas bolas, mas é que em 50 minutos de uma aula ela faça muito movimento. Então é um outro lado, né? Também tem o lado de, óbvio, todos nós aqui já participamos de escolinha e fica todo mundo de olho no carrinho ou em algum lugar, qual é a melhor bola para você correr quando dizem podem pegar as bolas. Sai todo mundo correndo para a melhor bola, né? Então, essa sensação da criança de ter a sua bola na aula é uma sensação extremamente motivante quando a gente vai para uma escola pública, que tem 2 bolas por turma, né? Então, esse é um ponto que vai trazer de novo motivação. Um número máximo de alunos por quadra, para nós é fundamental. Não tem professor que resista a 40 crianças para dar uma boa aula, né? Então a gente trabalha no máximo 24 alunos por quadra. Quadra que eu quero dizer por área, né? Porque a gente pode ter várias quadrinhas menores em cada área dessa. Vocês viram ali, ó, para quem não entende do vôlei, né? A gente começa o baby com 2 contra 2 numa quadrinha bem pequenininha. Depois a gente vai para o 3 contra 3, que a quadra cresce um pouquinho. Depois vai ao 4 contra 4 numa quadra de 7 por 7, até chegar aos 14 anos no vôlei tradicional. Eles não jogam o vôlei antes dos 14 anos. Então, não é um processo que gere dificuldade logo no primeiro momento. E a aula tem que sempre usar ações de jogo e de forma lúdica. Esse é um compromisso que a gente faz com os professores e que eles assumem conosco. Não pode ser uma aula de treino, tem que ser uma aula motivante, lúdica e que tem que usar condições de jogo constantemente, né? E como consequência, o aluno tem vontade de voltar na aula seguinte e aí sim a gente começa, através dessa ação continuada, a trabalhar valor, né? E como é que a gente faz isso mais para frente? Quer dizer, só tem a interferência de uma pessoa, só essa pessoa pode resolver esse problema para a gente, o professor. Não tem outra saída. Então a gente tem investido muito. No primeiro momento, a gente vê por aí vários projetos com custos enormes de material e pouquíssimo custo de investimento em pessoal, né? A gente não era diferente disso. É fácil comprar bola, é fácil construir quadra, é fácil disponibilizar rede e é difícil treinar professor. Então esse é um desafio bom, mas a gente já há muito tempo chegou à conclusão que sem o professor não vamos conseguir trabalhar valor.